Olá, ponto de vista no ar. No programa de hoje a gente vai falar sobre algo que a gente usa bastante aqui, a voz. E para falar sobre voz, a gente recebe a Márcia Menezes, que é fonoaudióloga clínica e coaching de comunicação com especialização em voz e comunicação profissional. Márcia, obrigada por aceitar o nosso convite, por nos receber virtualmente. Eu que agradeço, Renata, estar aqui participando dessa conversa, falando de voz e usando a nossa voz, né, para essa entrevista acontecer. Exatamente, a gente fala tanto, usa tanto a voz e fala pouco sobre ela, eu imagino, discute pouco sobre ela, e acho que muita gente nem sabia que existe o Dia Mundial da Voz. Existe o Dia Mundial da Voz. O Dia Mundial da Voz é comemorado no dia 16 de abril, foi na última sexta-feira, mas nós comemoramos o mês inteiro da voz, né, que é o mês de abril. É um dia que é uma ideia nacional, é uma ideia brasileira, que acontece em torno de 23 anos, mas que ganhou o mundo. Então, hoje, o Dia Mundial da Voz, ele é comemorado em vários países de todo o mundo e justamente começou por conta dessa falta de atenção a esse veículo de comunicação tão potente que é a voz. Então, o dia é um dia de comemoração, é um dia de atenção à saúde vocal. E a gente fala tanto, né? Fala o tempo todo, não dá essa atenção que precisa dar, e a voz diz muito realmente sobre a gente, né? Até o tom que a gente usa quando a gente quer falar mais sério, quando a gente está descontraído, quando a gente quer chamar a atenção de alguém, a gente faz esse uso de mudar um pouquinho a nossa voz. A campanha desse ano é Sua Voz Diz Muito Sobre Você. Como é que a voz diz sobre a gente? A voz diz muito de quem nós somos, a idade que nós temos, o nosso gênero, o nosso sexo, a nossa personalidade, o nosso humor. A voz, ela é a nossa marca sonora, ela é a nossa identidade. Então, muitas pessoas que não nos conhecem, visualmente falando, elas, ao escutar a nossa voz, elas criam toda uma imagem e essa imagem realmente diz muito quem nós somos. Essa é a voz saudável. Essa é a voz que nós desejamos para todas as pessoas. Quando a voz não está saudável, ela dá alguns distúrbios de identidade. E é isso que nós, em termos de campanha, estamos alertando a população, né? Que se essa voz não está dizendo realmente quem você é porque ela pode estar dando sinais de alteração e precisa ser trabalhada, precisa ser adequada. Então, a voz, desculpa, Renata, a Pode voz falar, ela só imagina. precisa, não, é só concluindo. Então, a voz saudável, ela é a tua marca sonora. E aí ela tem a ver com todas essas características que eu disse, mas as vozes quando elas estão roucas, ou as pessoas estão afônicas, né, sem voz, é muito difícil de dizer, porque as palavras não sonorizam, porque a voz não existe. Então, é uma campanha realmente de alerta para que isso não aconteça. Você sabe que você falou a respeito da voz, né? De imaginar, o rádio traz muito isso, né? Porque você escuta a pessoa falando e você imagina uma Imagina pessoa de um. tudo. Quando você vê, você fala, meu, é totalmente diferente do que eu imaginei. Então a gente cria, né? A voz ela leva a gente para um mundo assim totalmente diferente daquele que realmente acontece, porque você cria uma imagem da pessoa que absolutamente só existe na sua cabeça, né? E, e, Exatamente. E é e esses interessante dias, fala, pode ver. falar. Não, é interessante ouvir isso, né? Porque ela cria toda aquela imagem e às vezes tem a ver, às vezes não tem nada a ver, mas o falante, a gente fala o dono da voz, né? Se ele quer passar aquela imagem, então ele foi eficaz na comunicação dele, né? Sim, e você sabe que eu estava assistindo uma. Tem o canal Viva, ele passa novelas antigas, né? E você perceber como a voz das pessoas. Eu estava reparando isso esses dias, numa novela que estava passando, eu assisti um trechinho, acho que era Maitê Proença. Nossa, como mudou a voz dela. Ela tinha uma voz de menininha, até porque ela devia ser bem jovem na época. E já outras pessoas, a voz não tem essa alteração. E eu reparei também assistindo na Cristiane Torlone. A voz dela não teve. Existe alguma coisa? É o trabalho que faz com a voz que faz ela mudar ou é natural? Algumas pessoas vão ter essa alteração e outras não.
Você sabe que a voz, ela reflete muito essa condição anatomofisiológica que nós temos, né. Então, uma voz de criança, uma voz infantil, ela é uma voz mais agudizada por conta do tamanho do trato vocal, do tamanho das pregas vocais, a espessura das pregas vocais. E aí nós vamos mudando de voz ao longo da vida. Uma voz, por exemplo, de uma pessoa entre 18, 20 anos, que apesar da estrutura tenha maturado, a prega vocal cresceu um pouco, o tamanho do pescoço cresceu, tamanho da boca aumentou, mas a pessoa não ajustou como deveria, ela pode ser uma pessoa adulta, mas com características infantilizadas na voz e o tom agudo ele é uma das características que passa jovialidade, mas às vezes ele é incompatível com a idade que a pessoa tem. Então, quando você tem esse processo natural e adequado, né, ao longo da vida, você vai maturando isso. A gente tem esse momento da passagem da infância para a adolescência, da adolescência para o adulto, do adulto jovem, né, depois para o adulto pré-senescência e depois a idade da senescência, que é acima dos 65 anos. Então a voz vai maturando. Vozes que já maturam naturalmente ou que as pessoas trabalham com ela, vocalmente falando, em termos de técnicas, exercícios, consciência vocal, elas acabam permanecendo depois que faz essa primeira mudança, né, da adolescência para a fase adulta, ela matura bem na fase jovial e ela permanece em treinamento com uso de técnicas, exercícios, elas procuram, né, isso e acaba tendo resultado de longevidade vocal. Então, se a gente pensar na Maitê, né, agora no exemplo que você deu, e na Cristiane Torlone, a gente pode hipotetizar, eu não, né, acompanhei as 2, mas que a Maitê, talvez numa idade mais jovial, embora ela já tivesse uma certa idade, ela ainda não tivesse maturado essa voz. E aí a gente consegue perceber grandes diferenças da Maitê aos 20 anos e da Maitê aos 40 anos, 50 anos. E a Cristiane, às vezes ela, por personalidade ou por trabalho vocal, ela já tenha maturado por volta dos 20 anos e ela trabalha essa maturação para não entrar no envelhecimento da voz até hoje. Então, a gente consegue, eu estou imaginando, né, em termos de processo de desenvolvimento vocal da vida de quem é profissional da voz, é que essa preocupação ela é pertinente e nós gostaríamos que vários outros profissionais da voz tivessem isso, porque ao longo da carreira profissional, se você pensa nessa longevidade, nessa maturação e nessa robustez da voz, você pode ter isso aos 20 anos e perdurar até a sua senescência, como a gente imagina que talvez aconteça aí com a Cristiane Torlone, e nós temos, por exemplo, o Roberto Carlos. Roberto Carlos é uma pessoa que fez 80 anos na semana passada, ele faz um acompanhamento fonoaudiológico, né, longitudinal, e ele é uma pessoa que tem 80 anos, mas não tem uma voz de 80 anos. Então, como que ele consegue ter essa jovialidade? Porque ele tem um cuidado contínuo para que essa voz se mantenha ativa e saudável e jovial, mesmo estando aos 80 anos, né? Sim. Faz todo um trabalho. Agora, se a gente pensar na pessoa que não trabalha necessariamente com a voz, ainda assim a gente precisa cuidar da voz, né? Observar como é que é a voz, como é que a gente trata mesmo, né? Essa voz. As pessoas que não trabalham, observar os filhos, porque existem questões que a gente pode observar, por exemplo, às vezes a gente fala assim, ah, que bonitinho, ele é tão rouquinho. É bom ser rouco? A rouquidão nunca é normal e nunca é boa. Rouquidão é sinal de que alguma coisa não está funcionando bem no seu organismo. A rouquidão, ela é um sintoma de
várias coisas, né? Você pode ter uma rouquidão porque você está gripado, você pode ter uma rouquidão porque você já tem uma lesão na laringe, você pode ter uma rouquidão agora nessa situação pós-Covid, porque você passou por um processo, né, de intubação. Então, a rouquidão, ela é um sintoma, né? Ela é uma manifestação, é um alerta. A pergunta que a gente sempre tem que fazer é: por que que está rouco? Então, se essa pessoa está rouca, ela precisa ter um diagnóstico dessa rouquidão e ela precisa tratar essa rouquidão. Uma pessoa que nasce, e existe essa possibilidade, com alguma característica anatômica, que pode ser, por exemplo, um cisto de nascença, existem pessoas que nascem com alterações estruturais mínimas da cobertura da prega vocal, são pessoas que podem estar roucas numa fase de infância ou numa fase adulta, ela tem um motivo estrutural, mesmo assim, ela precisa de se adaptar com aquela alteraçãozinha, porque se ela não se adapta, aí depende todo de uma orientação para que ela faça essa adaptação, ela fica com picos piores de rouquidão. Só que essas pessoas, mesmo com essa adaptação fônica que a gente chama, ela nunca vai ficar com a voz limpinha, limpinha. Ela sempre vai ter um ruídozinho de base, o mínimo que o organismo dela conseguir produzir. Mas a gente não pode generalizar, né? Então, a maioria dos problemas de rouquidão não são casos assim. Não são casos que as pessoas têm porque, a minha voz é assim mesmo. Não, a minha voz, ela originalmente tem que ser limpa. Porque é uma coisa que atrapalha na comunicação, tanto de quem fala quanto de quem escuta. Então, escutar uma pessoa rouca, por mais que a gente se acostume com aquela voz, ela sempre é uma voz que provoca um ruído naquela comunicação. Então, o grau de absorção da mensagem é pior, o grau de atenção do ouvinte é menor e para quem fala é mais desgastante. A gente tem gasto de energia muito maior no momento de rouquidão do que quando você está com a voz completamente limpa. Tem tudo isso que a gente tem que perceber, analisar, entender. A gente vai fazer um intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar mais sobre isso, sobre as doenças da Ótimo. voz e as dicas para conseguir ter uma voz limpa, como disse a Márcia. A gente volta já. De volta com o ponto de vista, no programa de hoje a gente recebe a Márcia Menezes. A Márcia é fonoaudióloga clínica e coaching de comunicação, tem especialização em voz e comunicação profissional, e a gente está pegando aqui todas as informações que a gente pode sobre voz com a Márcia, porque não só para quem usa a voz profissionalmente, a gente usa a voz o tempo todo, ou praticamente o tempo todo. Às vezes a gente consegue ficar quietinho, algumas pessoas mais e outras menos, né? E a gente falou aqui sobre alguns assuntos, Marcelo, um deles que a gente pode falar agora é que a gente vive um momento muito específico e que a gente não estava habituado, que é falar usando máscara. A gente, né, fala aí a vida inteira, quem tem essa, né, quem fala, a gente tem também as questões das pessoas que têm dificuldade para falar. Aqui a gente está falando exatamente sobre a voz e quem usa, a gente nesse momento está usando a voz com máscara. Faz diferença, Márcia? Faz muita diferença, Renata. Nós temos uma queda em termos de intensidade de voz por conta da máscara, gira em torno até 4 dBs de perda de projeção de voz, então, obrigatoriamente, a gente precisa falar um pouco mais alto. Falar um pouco mais alto requer mais controle respiratório, então percebe-se, né, que ao falar nós temos mais dificuldade em fazer essas recargas respiratórias, a gente acaba fazendo mais recargas pela boca, e isso faz com que a nossa garganta fique mais seca, e tem uma questão articulatória. Então, ao falar com máscara, a orientação é que a gente procure falar mais devagar
que a gente possa pôr mais ponto final no final, né, para cada frase a gente dê em torno de 1 a 2 segundos de intervalo para que a pessoa possa me escutar, né, nos escutar melhor, que a gente possa fazer mais articulação das palavras, porque aí isso facilita a projeção dessa voz e que a gente beba mais água, porque realmente há um ressecamento da garganta por conta desse ajuste todo que eu falei para você. Entendi. Então a gente precisa tomar esses cuidados por conta da máscara. As pessoas que tiveram Covid, elas terão algum comprometimento maior da voz? Para quem foi entubado, né, para quem passou pelo processo de intubação, em torno de 70% das pessoas que foram intubadas ficam com sequelas vocais. Então a gente sabe que a internação, o uso do tubo que passa justamente pelas pregas vocais, eles provocam esse tipo de alteração no pós-Covid. Mas pessoas que tiveram sintomas que não foram tão graves, mas que tiveram tosse, pessoas que ficaram com essa alteração na congestão nasal, pessoas que tiveram dificuldades respiratórias, podem permanecer mesmo no momento pós, né, doença, com algumas alterações vocais. Isso precisa ser diagnosticado, né, geralmente o médico que faz esse diagnóstico é o otorrinolaringologista, e, pessoas que precisam da voz para trabalhar no pós-Covid, precisam serem né, é indicado que passe com fonoaudiólogo, nem que seja para receber orientações do que fazer para continuar trabalhando com a voz, num período tão recente da doença. Porque apesar da gente ter alta, né, da situação Covid, e as pessoas voltam a trabalhar, isso não quer dizer que o seu sistema esteja 100% funcionando bem. A gente sabe, inclusive, né, quanto demora as questões relacionadas à perda de olfato, perda de paladar, né, que pode durar aí 3, 6 meses. E às vezes essas alterações de voz também pode demorar um pouco mais para voltar, se você não fizer nada. Mas se fizer alguma intervenção com uso de orientações e exercícios, você pode antecipar a recuperação. Certo. E quais são as doenças, Márcia, que estão ligadas a questões da voz? A gente, às vezes, que a gente nem faz ideia, porque a gente sempre pensa, ah, a pessoa está rouca, ah, ok, mas que outras doenças estão ligadas à voz? Então, a gente tem doenças que são doenças benignas da laringe, que são os nódulos, os pólipos, cistos, edemas, são todas alterações benignas da laringe. Nós temos doenças neurais da laringe, como paralisia de prega vocal, o Parkinson, a doença de Parkinson que dá alteração de voz, miastenias graves que dá alteração de voz, problemas pós-AVC, que dão alterações vocais também. A gente tem as doenças malignas, né, e a doença mais considerada preocupante é o câncer de laringe, que nós somos ainda, o Brasil tem uma incidência ainda muito alta, a estimativa é que nós ainda somos um dos 3 primeiros países de maior incidência de morte por câncer de laringe no mundo. A estimativa é que nós tenhamos, por ano, 15.000 novos casos de câncer de laringe com diagnóstico tardio, e isso é um problema, porque a pessoa negligencia, né, nós brasileiros principalmente, a gente negligencia muito a rouquidão, e rouquidão, até que tenha diagnóstico, de lesão benigna, a gente precisa sim ficar preocupado, será que isso é ou não maligno? Então, o câncer de laringe é o mais preocupante. Tem algumas questões, Renata, que não são doenças, mas são alterações funcionais. Então, nós temos, por exemplo, muda vocal incompleta, uma pessoa, uma criança, né, que está no processo de maturação vocal, às vezes passa por aquela voz que oscila, ali, né, entre 15, 16, 17 anos, mas precisa
estabilizar após os 18 anos, e às vezes isso não acontece, então ele fica com uma muda vocal incompleta por mais tempo. Nós temos as fendas, que são causadas por fadiga vocal, então a pessoa fala de uma maneira inadequada por muito tempo, a prega vocal cansa, fadiga, e aí ela não fecha mais como deveria, lembrando que a prega vocal, né, são duas pregas, prega vocal e corda vocal é a mesma coisa, que prega vocal é o termo mais técnico, elas são duplas e ficam no pescoço, nesta posição, né, bem aqui, ó, atrás do gogó, elas abrem para respirar e fecham para falar, abrem para respirar e fecham para falar. Quando a gente entra em cansaço vocal extremo e fadiga vocal, essa prega vocal ela não fecha completamente, ela fica semi-aberta. Isso se chama fenda vocal. E essa fenda vocal provoca, às vezes, uma disfonia leve, mas um cansaço muito grande. E também é subdiagnosticado, porque as pessoas permanecem com fenda vocal sem diagnóstico por muito tempo, usando a voz sem saber que está com algum problema, cansa mais ainda e algumas fendas podem causar futuramente os nódulos. Então, algumas fendas, né, em particular uma delas, se você permanece com ela há muito tempo, ela é considerada como uma fenda pré-nódulo. Você começa com uma fenda e evolui para um nódulo vocal. Márcia, a gente está chegando no finalzinho do programa, mas a gente não pode encerrar sem dar dicas aqui, né? A gente falou de várias coisas e tem algumas dicas que podem fazer com que a gente fale melhor, que a gente maltrate menos a nossa voz, alimento, outros que prejudicam. Como é que a gente consegue se orientar nesse sentido? A primeira coisa, eu acho que é a mais, popular e é a verdadeira, é a água. Então, realmente, ingerir água, provocar uma hidratação sistêmica, ela ajuda muito na produção vocal. A outra coisa, então, a ideia é a cada 15 minutos falando, beber um golinho de água. Eu tô com a minha água aqui pertinho, já fiz, né, a minha hidratação um pouquinho antes, mas beber água, em torno de a cada 15 minutos falando. Comer a cada 3 horas, porque sim, se você fica muito tempo sem comer, você pode provocar, uma ação, né, gástrica que provoca refluxo, e esse refluxo, mesmo que você não que nós, né, quem está escutando, não tenha nenhuma queixa estomacal, você pode provocar essa acidez estomacal que sobe para a região da laringe e provoca uma irritação ali nas pregas vocais, porque os sistemas são próximos. A gente tem o sistema respiratório, que é da laringe, que está na parte mais externa do pescoço, e a gente tem o sistema digestivo, que fica logo atrás. Então, sim, precisa comer a cada 3 horas e meia, para que a gente não provoque esse efeito do refluxo. Comer coisas que não agridam o estômago ajuda muito para que você não tenha esse refluxo causado justamente pela essa alimentação, por exemplo, muito gordurosa ou muito ácida, muito pesada. Então, se for falar, se, por exemplo, para eu fazer essa entrevista com você hoje, eu comi alguma coisa antes, mas aí a gente acaba indo para uma alimentação um pouquinho mais leve, né. E o que que é alimentação leve? Se for um intervalo curto, sim, uma fruta ajuda. A maçã, ela é um alimento leve, com bastante líquido e muita fibra. Então, ela é uma boa alimentação para fazer nos intervalos pequenos. Não é que a maçã resolve os problemas vocais, né? Pelo contrário, ela, na verdade, não tem ação nenhuma com relação ao benefício na voz. Mas ela é uma boa alimentação para você fazer, porque ela tem essas três componentes que eu falei. Ela tem bastante fibra, ela é algo que tem bastante líquido, né? E tem uma fácil digestão. Fora que a maçã, né, quando você come a maçã inteira, a gente provoca um alongamento do rosto, porque você faz, né, abre Uhum. bastante a boca. E abrir bem a boca para falar, principalmente uma abertura vertical, porque normalmente as pessoas pensam na abertura de boca só na horizontal.
Então abre muito no sorriso. E não é isso que beneficia a voz. O que beneficia a voz é a abertura na vertical. É a gente conseguir ter uma abertura afastando um pouquinho mais os dentes, para que a voz tenha a porta aberta para sair, porque senão a gente sonoriza e fecha a porta, ela causa uma Uhum. pressão e acaba te machucando. Uma coisa que eu tenho falado muito, Renata, para todas as pessoas é não esquecer que a velocidade que a gente fala não é a velocidade que as pessoas absorvem as informações. Então, dizer que está falando muito, né, e que aquilo é muito conteúdo que todo mundo vai escutar, não é verdade. Então, é melhor, às vezes, a gente administrar a quantidade de fala, o que que realmente eu preciso dizer. No final das frases, colocar 1 segundo a 2 segundos de intervalo, que é isso que eu acabei de fazer agora, porque Uhum. nessa pausa a gente consegue respirar e deglutir, que são as coisas também que fazem muito bem para a voz. Tá certo. E nós ficaríamos falando aqui muito tempo mais a Muito tempo, respeito, né. muito tempo, a respeito desse assunto, com Tô muitas à outras dicas, mas, disposição. né, para hoje não dá mais, Dá infelizmente, mas a gente mais. teria muita coisa ainda para falar e para ouvir você contando aí para a gente os benefícios de usar bem a voz e como fazer isso. Márcia, muito obrigada por aceitar o nosso Obrigada a convite. você. Obrigada, Renata, pelo convite, obrigada pela conversa. Nós temos o site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, né, que é sbfa.org. Lá tem, tudo sobre a campanha da voz, tem as dicas que são interessantes. No site da campanha da voz, é campanhadavoz.org.br, tem, livretos de orientação para fazer download gratuito. Então, falando sobre voz geral, sobre voz profissional, sobre fono-oncologia. Então, são locais. Tem um site também que chama World Voice Day, que é falando sobre o Dia Mundial da Voz, que tem vídeos, também tem orientações. Então, a gente tem bastante acesso na internet dos órgãos que são órgãos de referência, né, que são os órgãos da Sociedade Brasileira de Otorrino também. Então, acho que é legal se as pessoas têm interesse, as pessoas que estão nos escutando e têm alguma questão relacionada à voz, não deixe passar, porque a voz é um bem que eu falo que tem que ser cuidado, porque ele é finito se você não cuida, né? A voz da gente precisa ser longínqua, né? Mas a gente precisa realmente trabalhar para que a gente tenha voz até morrer. É isso que a gente precisa, né? Tá certo, Márcia, Então, obrigada, muita viu? voz para você, viu? Muita Para voz para nós. vocês que estão assistindo e continuemos cuidando dela. Tá certo, obrigada, Márcia. Obrigada. E obrigada a você também que esteve com a gente em mais um ponto de vista. A gente te espera no próximo programa. Tchau.